Olá, gente. Meu nome é Maria Paula, eu sou acadêmica de enfermagem e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Hospitalização e Mortalidade no Brasil em decorrência de acidente vascular cerebral. Esse trabalho foi elaborado juntamente em coautoria com a Jéssica Moreira Fernandes e a orientadora Sabrina Ramírez Sakamoto. Bom, então, a princípio, o que consiste o acidente vascular cerebral? Ele se baseia, então, na segunda causa de morte no mundo e a principal causa de óbitos no Brasil. Ela está relacionada tanto à causa AVC hemorrágico ou pela causa isquêmica. Então, hemorrágico é quando acontece a ruptura de um vaso, né? Isso é comum em casos de acidentes, e aí afeta na distribuição do oxigênio para essas células do cérebro. Ou também é o caso da isquemia, quando acontece uma obstrução desses vasos, que acaba resultando na morte das células do cérebro. Então, dentre os fatores que podem ocasionar o AVC, a gente pode citar tanto fatores modificáveis quanto fatores não modificáveis. Os não modificáveis, a gente pode citar, por exemplo, o fator genético. Já os modificados, a gente pode citar, como traz aqui, o sedentarismo, a má alimentação, o tabagismo, o uso de drogas, ou também a gente pode estar falando das doenças prevalentes, como a hipertensão e diabetes. Bom, então o objetivo do nosso trabalho teve como base investigar esse número de casos de internações hospitalares no Brasil em decorrência do AVC e também fazer uma análise sobre a taxa de mortalidade. O nosso método foi um estudo retrospectivo de caráter quantitativo analítico através de dados coletados no DataSUS que estavam disponíveis, né, pelo Sistema de Informações Hospitalares. Então, a gente filtrou os anos de 2015 a 2020, que foram internados pacientes com AVC hemorrágico ou isquêmico. Então, a gente observou os resultados aí e percebe-se que a região sudeste apresentou o maior número, de 42%, e a menor taxa apresentou na região norte, de 5%. Analisando em relação à faixa etária, a gente observou que a maior faixa etária é entre 60 a 79 anos a ocorrência do AVC, seguida aí também pela faixa de 80 anos ou mais. A gente também analisou outro aspecto em relação ao gênero. Pode observar aí que em todas as regiões o que prevaleceu foi o sexo masculino. Então, é mais comum o sexo masculino desenvolver o AVC. Isso está relacionado principalmente a alguns estudos que falam que é relacionado ao uso de tabaco e o uso de álcool presente nesse gênero, que é bem maior quando comparado ao sexo feminino, né? Isso já é um fator de risco que influencia na causa do AVC. Também analisando em relação à taxa de mortalidade, observou-se que a faixa etária que apresenta maior taxa é maior de 80 anos de idade, de 22% a 5%. Então, diante, né, dos nossos dados e dessa análise, a gente verifica que há necessidade de medidas direcionadas em todas as regiões do Brasil para amenizar os casos de AVC, tanto com ênfase em reabilitar esses pacientes que teve AVC e também educar, orientando ele de como evitar, né, através da redução dos fatores de risco. E então a gente enfatizou também a região sudeste e nordeste, que deve ter dado uma atenção a mais devido às altas taxas, e a gente compreende, então, que as principais causas são relacionadas com a negligência e o desconhecimento da população associado aos sinais do AVC, como é o caso também que prevaleceu o sexo masculino relacionado ao uso de tabaco e uso de álcool. Então, diante disso, né, a gente não pode deixar de falar sobre a assistência de enfermagem, que é importantíssima na atuação nesse processo de educar em saúde todas as pessoas, né, relacionado à prevenção do AVC e ajudar, né, contribuir, passar por esse processo, caso a pessoa tenha e precisa se reabilitar. Então, essas são as nossas referências e a gente agradece muito a participação no evento.